Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante polêmico: a autorização da caça de animais selvagens. Vou mostrar aqui diversos exemplos e opiniões de pessoas envolvidas nisso. E no final desse vídeo, depois de assistir todo ele, eu quero saber também a opinião de vocês. Vamos ver. Muitos países permitem a caça de animais. E ela não é apenas liberada, ela é muito incentivada e gera milhares de dólares. No Brasil, já houve permissão de caça de alguns animais em épocas específicas, chamadas de temporadas de caça. Mas isso acabou há muito tempo e hoje é proibida em todo o território nacional. Embora seja comum ouvirmos casos de pessoas que caçam de forma clandestina. Alguns países africanos têm a caça esportiva como uma de suas principais fontes de renda. Mas isso não pode ser praticado em qualquer lugar. A pessoa não chega e sai caçando todo tipo de bicho que vê pela frente. As caçadas são realizadas em fazendas próprias para isso, nunca em reservas e parques. As chamadas fazendas de caça reproduzem animais para serem abatidos. Os caçadores são acompanhados e guiados por trabalhadores dessas fazendas de caça. Eles escolhem o animal que vão abater e pagam caro por isso. Animais mais raros têm preços bem mais altos. Os proprietários de agências de safaris e das fazendas de caça se defendem. Dizem que é uma caça legal, feita por caçadores profissionais em terras particulares. Dizem também que nos países onde é possível caçar legalmente, as populações de animais estão aumentando. Mas em outros onde não tem caça autorizada, os números estão caindo. Isso mostra que, se for bem gerenciada, a caça esportiva pode ser sustentável. Rinocerontes e outros animais mais raros foram salvos nesses países, com projetos financiados com dinheiro recebido desses turistas caçadores. Um pesquisador de girafas, o Dr. Julian Fennessy, da Sociedade de Conservação da Vida Selvagem, diz que muitas pessoas vêm do Reino Unido, da América do Norte, Alemanha, Rússia e Escandinávia, somente para caçar. Alguns caçadores querem apenas tirar fotos ao lado da girafa caçada. Outros levam partes do animal como lembranças, por exemplo, a cabeça, para fazer troféus. Podemos perceber que muitas famílias participam dessas caçadas, levando até crianças para essa prática. Muitos dizem que é uma tradição passada de pai para filho. A imagem de uma caçadora que abateu uma rara girafa com cor escura, chamada de girafa negra, viralizou nas redes sociais há algum tempo, causando muitos protestos. Outra caçadora famosa é a apresentadora Melissa Beckman. Ela já bateu diversas espécies de animais e posta orgulhosamente essas fotos em suas redes sociais. Melissa cresceu em Minnesota, nos Estados Unidos. Seus pais também eram caçadores e a levavam em suas viagens de caça desde que ela tinha 5 anos de idade. Hoje ela apresenta o programa sobre caça Winchester Daily Passion, ensinando e exibindo muitas caçadas de animais selvagens. Em novembro de 2013, Melissa postou uma fotografia sorrindo ao lado do corpo de um leão no Twitter e no Facebook, com a legenda: "Um dia incrível de caça na África do Sul. Persegui esse belo leão por 60 metros dentro da savana. Que caça!" A foto rapidamente atraiu indignação e protestos de pessoas do mundo todo. Outra caçada que recebeu muitos protestos foi a do leão chamado Cecil. No dia 1º de julho de 2015, no Parque Nacional Ruangi,
No Zimbábue, o dentista norte-americano morador de Minnesota, Walter Palmer, pagou $54 mil para caçar Cecil, que tinha 13 anos de idade e era bastante famoso em toda a região. Durante a noite, Palmer acertou o animal com uma flecha. O leão ferido fugiu e só foi morto horas depois com outras flechadas. O abate desse animal gerou protestos internacionais e levou a pedidos de proibição da caça legal de animais selvagens no mundo todo. No entanto, a política de caça aos troféus permanece complexa, com muitos cientistas, governos e até conservacionistas apoiando a prática, com a finalidade de arrecadar fundos para a proteção de animais ameaçados de extinção. O animal que Palmer matou não era um simples leão, embora isso já fosse o suficiente para causar indignação contra a caça esportiva. Ele estava sendo acompanhado constantemente por pesquisadores da Unidade de Pesquisa de Conservação da Vida Selvagem da Universidade de Oxford, em um estudo realizado desde 1999. Cecil estava sendo rastreado pelos cientistas através de um transmissor instalado em uma coleira. Seus passos foram acompanhados até sua morte. As pessoas que o pesquisavam de perto não encontraram sua coleira de rastreamento junto com sua carcaça, que estava sem cabeça, pois o dentista a levou como troféu. O caso provocou grande indignação internacional, o que fez com que políticos, ativistas e defensores dos animais se posicionassem contra Palmer. A casa e o consultório do dentista foram alvo de inúmeros protestos nos Estados Unidos. Após algumas semanas, Palmer retomou a sua rotina de dentista. As autoridades do Zimbábue relataram que ele possuía toda a documentação necessária para a caça de Cecil. Sendo assim, ele nunca foi acusado de nenhum crime. Quando a notícia da morte do leão ecoou, Palmer disse que não sabia que o animal que havia caçado era o querido Cecil. Ele pensou ser um leão qualquer. Mas isso não foi o suficiente para parar a fúria das pessoas que estavam chocadas com o assassinato de Cecil. A pressão popular fez com que ações fossem tomadas por diversos países. Embora não fosse possível recuperar a vida de Cecil, sua morte fez com que mudanças fossem feitas para impedir que isso continuasse acontecendo. Alguns países decidiram não mais permitir que caçadores transportassem troféus de caça de leões entre suas fronteiras. A Austrália imediatamente baniu essa prática, a França também. Os Estados Unidos, o maior importador de troféus de caça de leões, incluiu novas proteções para esses animais no âmbito da Lei de Espécies Ameaçadas. Os caçadores não podem trazer seus troféus para o país, a não ser que o animal tenha vindo de um país que utiliza as taxas cobradas pelas atividades de caça para ajudar na conservação dos leões. Uma coalizão de 10 países, liderada pela Nigéria, também propôs proteções internacionais mais rigorosas, que proibissem o comércio de leões africanos como troféus. Quênia e Botsuana já possuíam proibições contra a caça por troféus, em vigor, antes mesmo da morte de Cecil. Mesmo se um país permitir a importação de troféus de caça de leões, levá-los para casa não é tão fácil agora. Mais de 40 companhias aéreas, incluindo American Airlines, British Airways, JetBlue, Delta e Air Canada, anunciaram ou reafirmaram proibições referentes ao transporte de troféus de caça das 5 grandes espécies da África: leões, rinocerontes, elefantes, leopardos e búfalos. Contudo, uma companhia aérea seguiu a direção contrária: a South African Airways. Ela havia implementado uma proibição em abril de 2015. Porém, apenas 3 semanas após a morte de Cecil, a empresa suspendeu essa proibição. Então, qual é o impacto da caça por troféus nas espécies animais? Alguns cientistas recomendam exigências mais rigorosas,
relacionadas aos locais onde os leões vivem e como a caça é controlada. Craig Packer, diretor do Centro de Pesquisa sobre Leões da Universidade de Minnesota, diz que o problema da caça esportiva é que ela não é totalmente boa nem totalmente ruim. Contudo, se for calculada a média de todo o continente africano, o lado ruim prevalece sobre o lado bom. Um relatório do Partido Democrático do Comitê de Recursos Naturais da Câmara dos Estados Unidos afirma que há poucas evidências que demonstram que as taxas cobradas pelas atividades de caça de troféus ajudam na conservação, principalmente em nações conhecidas como corruptas, onde o dinheiro não vai parar nos projetos de preservação. Existe também a prática na qual o caçador paga até $50 mil para perseguir e matar um leão criado em cativeiro e mantido em espaço confinado, o que o torna um alvo fácil. Existem até 7.000 dessas fazendas de leões no mundo todo. A população de animais selvagens diminuiu drasticamente na natureza, isso no mundo todo, e algumas espécies se extinguiram. Por exemplo, a subespécie de rinoceronte branco do norte, que não existe mais, só 2 bichos em cativeiro. Outro exemplo são os leões. Há um século, existiam aproximadamente 200 mil leões em todo o continente africano. Hoje, tem perto de 20 mil animais. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse tema. Autorização de caça esportiva para gerar lucro, renda, que seria usada na preservação de espécies ameaçadas de extinção. Então deixem suas ideias, sugestões, argumentos, sempre de forma respeitosa, por favor. Sem xingamentos, palavras agressivas. Acima de tudo, nós temos que saber ouvir, discutir e respeitar a opinião um do outro. Minha opinião, eu sou totalmente contra a caça de animais selvagens, caça esportiva. Pode gerar lucro, o que for, eu sou contra. Raras exceções, por exemplo, eu sou a favor da caça de animais invasores, um controle biológico, quando não tem outra saída a não ser a caça, o abate. Por exemplo, do javali europeu que invadiu diversas regiões do Brasil. São animais que reproduzem muito, não têm predadores, destroem lavouras, destroem ecossistemas, cursos d'água, destroem ambientes de animais nativos, animais brasileiros. Não tem outra possibilidade, então o abate é uma ferramenta. Lógico, está autorizado o abate de javali, a pessoa sai atirando por aí. Não é assim. Então ela precisa estar cadastrada num órgão fiscalizador, um órgão competente. Ou a Secretaria do Estado ou a IBAMA, que dá autorização para a pessoa, autorização para a arma também ser usada, enfim. Aí sim é uma exceção que eu sou a favor. Eu acho que ao invés de caça esportiva, muitos países poderiam trabalhar e incentivar o turismo ecológico. Saídas para filmagens, fotografias, acampamentos, passeios de jipes, escaladas, navegação, com botes, cachoeiras, enfim. São tantas possibilidades. O Brasil tem uma grande possibilidade, com uma natureza belíssima. Eu acho que seria muito importante para a visibilidade do país no mundo todo e gerar emprego também. Então a renda, para ser aplicada em projetos de conservação, preservação de espécies ameaçadas de extinção, viriam de outras fontes, do turismo ecológico, por exemplo. Então aquilo que eu falei sobre tradição passada de pai para filho, poderia acontecer também, mas de outras atividades, de contemplação da natureza, de respeito aos animais. E a pessoa, a criança, cresceria com outra consciência, de que nós fazemos parte de um todo, de toda essa vida no planeta Terra. E é isso aí. Se você gostou desse tema polêmico, mas muito importante de ser discutido, deixe seu like, seus comentários e não se esqueça, se inscreva no nosso canal Animal TV e também no nosso Instagram. E fique atento, porque todas as semanas eu vou trazer muitos vídeos bem legais para você. Tchau, até a próxima!